Olá, professora. Olá, turma. Hoje nosso grupo vai falar um pouco acerca das lesões corporais do ponto de vista jurídico, traçando alguns paralelos e algumas pinceladas com a medicina legal e o ponto de vista médico. O grupo é composto por mim, Rodrigo Ramos, seguido por Vida Barbosa, Crisnanda Ferreira, Maria Laura, Rafaela Meire, Lucas Aquino e, por fim, Giovana Saraiva. O tema das lesões corporais é um tema de grande volume e que possui diversas perspectivas. Podemos falar um pouco sobre a perspectiva legislativa, a perspectiva médica, descrita no Código Penal. Fazendo uma remissão historiográfica, o primeiro Código Criminal do Império de 1830 vai tratar as lesões corporais numa questão da integridade física, ou seja, será tratado apenas como uma violação à integridade física, corporal, material do indivíduo, não tendo nome, inclusive, de lesão corporal. A nomenclatura seria ferimentos e outras ofensas físicas. O Código vai falar que ferir ou cortar qualquer parte do corpo humano ou fazer qualquer outra ofensa física com que cause dor ao ofendido, havendo a pena de prisão de 1 mês a 1 ano. Seria o conceito de lesão corporal. O Código Penal Republicano de 1890 continua com o mesmo entendimento acerca do que seria lesão corporal, agora acrescentando o quesito de dor e mudando a nomenclatura já para a lesão corporal mesmo, como hoje é conhecido. O artigo 303 vai falar que ofender fisicamente alguém, produzindo-lhe dor ou qualquer lesão no corpo, embora sem derramamento de sangue, seria o conceito de lesão corporal. O Código vigente de 1940 alarga o conceito e passa a incluir não apenas a perspectiva da lesão à integridade física, mas também a saúde de forma geral, na sua amplitude conhecida e abordada. Seria, então, uma questão, por exemplo, da saúde psíquica, né? A saúde física e psíquica. O artigo 129 é o tipo penal. A partir do 129 vai dizer que lesão corporal é ofender a integridade ou a saúde de outrem, tendo pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pode passar. Como explica César Roberto Bittencourt, 2019, a lesão corporal, então, consiste em todo e qualquer dano produzido, como está no próximo slide, por alguém sem ânimos necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade funcional do organismo humano, tanto do ponto de vista anatômico, quanto fisiológico ou psíquico. Então, possui essa amplitude, essa abordagem muito maior. Guilherme Nucci, então, continua com o mesmo entendimento, falando que o pressuposto para o enquadramento no tipo penal seria justamente o sofrimento do dano, incluindo a questão da saúde. Esse sofrimento, entretanto, não precisa partir apenas da violência física, mas outros tipos de violência. É o caso da grave ameaça, por exemplo, em que o indivíduo gera perturbações psicológicas na vítima, ou caso até do sexo consensual, que gera a transmissão de doenças sexuais e poderá, a depender do caso físico, se enquadrar na questão da lesão corporal. De acordo com o autor, na perspectiva da lesão do ferimento à saúde, ele fala que não se deve levar em consideração somente a pessoa saudável, tornar enfermo quem não estava, mas ainda o fato de o agente ter agravado o estado de saúde de quem já se encontrava doente. Pode passar. A questão não se limita apenas às ações mecânicas, mas também às físicas, químicas, biodinâmicas, mistas e todas as outras enquadradas na medicina legal. Nos reportando agora à doutrina da medicina legal em específico, é importante dizer que o tema é tratado na parte de traumatologia, então é conceituado como traumatologia ou lesionologia médico-legal. E é justamente o trabalho do perito fazer o diagnóstico, o prognóstico da lesão e, a partir da observação, aferir os resultados que gerarão consequências legais e socioeconômicas. É importante dizer que as legais não necessariamente se limitam na perspectiva do direito penal, mas também do direito civil e do direito trabalhista, que acontece no cotidiano, no dia a dia. E o autor faz uma diferença, então, entre a medicina legal e a medicina curativa. A medicina curativa, então, tem um enfoque basicamente de
reparar o dano causado, analisando apenas a lesão em si. Na medicina legal, há o exame da lesão, mas analisando a sua gravidade, a sua qualidade, os efeitos causados, quais são as causas dessa lesão. De acordo com Genival Veloso, o conceito de lesão corporal seria justamente a consequência de um ato violento capaz de produzir, direta ou indiretamente, qualquer dano à integridade física ou à saúde de alguém, ou responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação já existente. Enfim, lesão é toda e qualquer alteração do equilíbrio biopsicossocial. E o autor faz uma análise muito interessante na diferenciação entre causas e concausas. As causas, de acordo com o autor, seria o que gera efeito imediato, tendo uma relação entre causa e efeito. É o caso do indivíduo, por exemplo, que recebe uma lesão, uma facada em determinado vaso de extrema importância, que acarreta em uma hemorragia. A causa seria justamente a lesão provocada e o efeito, a hemorragia, podendo levar, inclusive, a uma morte. Já a concausa, o autor divide entre concausas pré-existentes e concausas supervenientes. De acordo com o mesmo, o conceito de concausa seria justamente os conjuntos de fatores pré-existentes ou supervenientes, suscetíveis de modificar o curso natural do resultado, fatores esses que a gente desconhecia ou não podia evitar. E essa diferença é muito interessante entre pré-existentes e supervenientes. A pré-existentes, então, seriam os fatores, as causas que já existiam no indivíduo anteriormente à ação do agente, anteriormente à ação do autor. Como, por exemplo, um órgão que possui uma má formação ou está lesionado anteriormente à lesão do autor. As supervenientes, então, como o nome já deduz, seriam as causas que vêm após a lesão e não gerariam esse mesmo efeito em um homem médio. Então, uma lesão, por exemplo, fica infeccionada e a infecção adveio da lesão, mas a ação não foi a de infeccionar, mas sim a de lesionar. Citando Lazzaretti, Genival Veloso vai falar, então, acerca das concausas pré-existentes e a sua classificação. As condições anatômicas seriam as condições naturais do indivíduo. O indivíduo já nasce com essas condições. Seria a má formação de um órgão, por exemplo. As fisiológicas seriam as alterações funcionais que causariam esse agravamento da lesão provocada. É o caso, por exemplo, da mulher que está gestante ou então o indivíduo que possui fadiga. As questões patológicas seriam as doenças que o indivíduo já possui. Então, possui diabetes ou tuberculose, que também agravariam. Pode passar. É importante traçar, então, algumas noções preliminares, questões preliminares, para a compreensão futura do assunto e mais completa. Então, o bem jurídico resguardado seria justamente a incolumidade pessoal do indivíduo, ou seja, a sua integridade física. A consumação é justamente no momento em que se pratica o ato de lesionar a integridade ou a saúde de forma geral. O elemento subjetivo é classificado na legislação penal como dolosa simples, dolosa qualificada, dolosa privilegiada e culposa. Portanto, possui as duas modalidades penais, tanto a dolosa quanto a culposa. Na intensidade das lesões, a divisão se classifica em lesões leves, graves, gravíssima e seguida de morte. As leves e as culposas possuem, então, um menor potencial ofensivo, cabendo outras medidas de conciliação, por exemplo, que visam substituir a pena. O sujeito da atividade seria o sujeito ativo, qualquer pessoa, então é classificado na doutrina como crime comum, qualquer pessoa poderia praticar a lesão, e o sujeito passivo também, de forma geral, pode ser qualquer pessoa, também classificando como crime comum. A exceção é trazida em alguns parágrafos do Código, como, por exemplo, as mulheres grávidas, ou então menores de 14 anos, maiores de 60 anos, e agentes, autoridades que estão descritos no parágrafo 12. Pode passar. É importante agora, então, ressaltar um pouco acerca da indisponibilidade da integridade humana. Então, pune-se a ação ou a omissão de lesionar o indivíduo, a partir da lesão do indivíduo, a partir da consumação. Entretanto, nem todas as lesões serão enquadradas no tipo penal. Não haverá subsunção em todos os tipos de lesões. Isso porque em alguns momentos, essa indisponibilidade do corpo humano que é trazida no Código, ela pode ser relativizada. A indisponibilidade, então, de acordo com Gonçalves, seria o direito à integridade física
seria o direito à integridade física, compreende a proteção jurídica à vida, ao próprio corpo vivo ou morto, que é na sua totalidade, que é em relação aos tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e individualização, que era ainda o direito de alguém submeter-se ou não ao exame e tratamento médico. Então, seria justamente essa restrição trazida pelo Código para a disposição, a venda, a alienação, que seja do corpo no todo ou em partes. Entretanto, ela é relativizada quando o Código trata acerca das lesões leves e das lesões culposas. A lei, o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, diz que as lesões leves e culposas, elas dependem de uma ação penal pública, ação penal pública condicionada à representação, ou seja, precisa da legitimação e do consentimento da vítima para o início da ação penal. A titularização ainda é do Ministério Público, mas é necessário o consentimento da vítima ou representante legal. É o caso, por exemplo, de tatuagens ou piercings que causam lesão no indivíduo, mas que, por serem consentidas, por serem leves ou culposas, acabam tendo essa restrição. O artigo 88 vai dizer que, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá da representação da ação penal relativa aos crimes de lesão corporais leves e lesões culposas. Oi. Dando continuidade ao que o Rodrigo já começou a tratar com vocês, eu vou falar sobre as classificações das lesões corporais. Como ele já falou, há também outras classificações que são mais jurídicas. Então, eu trago para vocês as que estão presentes na doutrina médico-legal. Então, aqui a gente vai ter a divisão das lesões corporais em dolosas e culposas, sendo que as dolosas são subdivididas, assim como no Código Penal, em leves, graves e gravíssimas. As lesões corporais leves, elas são classificadas por exclusão. Ou seja, aquilo que não está entre as hipóteses de lesão gravíssima ou grave, são leves. No entanto, há uma tendência para ser desconsiderada, digamos assim, grosso modo falando, as lesões levíssimas. Isso baseado na teoria da insignificância. Porque, na verdade, essa lesão não teria capacidade de ofender realmente ao bem jurídico tutelado, que no caso seria a integridade física ou a saúde da vítima. Um exemplo disso que a doutrina cita são beliscões ou pequenos arranhões. Bem, outro ponto importante é a possibilidade de dispensa do exame médico legal nesse tipo de lesão. Isso está principalmente lá no artigo 77, no inciso 1º, da Lei 9.099, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. O principal fundamento dessa, digamos assim, dessa dispensa, dessa possibilidade de dispensa, é a celeridade processual, né? Então, como o Rodrigo falou, o legislador se preocupou mais com a questão da funcionalidade, da lesão, do dano, ser capaz de modificar a funcionalidade, ser capaz de realmente alterar ou piorar a situação de saúde e de integridade física do indivíduo. Pois bem, passando para as lesões graves, que são aquelas que estão lá no parágrafo 1º e seus incisos do artigo 129 do nosso Código, elas será a lesão corporal grave quando for causa de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E o que seria essa incapacidade para as ocupações habituais? Seriam apenas aquelas capacidades laborativas? Não seriam, porque o novo Código alterou a nomenclatura, antes denominada inabilitação para o serviço ativo, que realmente, anteriormente, só era considerado lesão grave se ela impossibilitasse do indivíduo exercer as suas atividades, ou seja, inabilitasse o indivíduo de oferir renda, tinha essa questão pecuniária envolvida. Então, agora não tem mais esse caráter lucrativo. Genival Veloso diz que há uma dificuldade muito grande em se definir o que eles chamam de cura médico-legal. Porque algumas pessoas podem não ter o ferimento, por exemplo, totalmente cicatrizado e conseguir já desenvolver as suas atividades normalmente, e outras podem estar com o ferimento aparentemente cicatrizados e ainda continuar com dificuldade para exercer suas atividades. Nesses casos, ele salienta que a cura que vai ser adotada aqui será a cura clínica e não uma cura anatômica. Bom, o segundo ponto, uma segunda hipótese que caracteriza a lesão grave,
o perigo de vida. O perigo de vida, ele é entendido na doutrina como um conjunto de sinais e sintomas clinicamente demonstráveis de uma condição concreta de morte iminente. Ou seja, quais são as características principais do perigo de vida? É um perigo sério, atual e efetivo, que não pode ser presumido, ou seja, não pode ser futuro, não pode ser uma possibilidade, não se admite a possibilidade de complicação da lesão, aqui nessa questão de perigo de vida. Ele também apresenta algumas circunstâncias que, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, são, digamos assim, diretamente consideradas como um perigo de vida, que são casos de coma, de asfixia, de hemorragias agudas, de choque, de queimaduras que abrangem a metade do corpo, ou mais da metade do corpo, de ferimentos grandes nas cavidades viscerais, dentre outros, né? Agora, falando de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Bom, o que aqui o código entende por debilidade? Ele entende o enfraquecimento ou a redução, ou até mesmo a debilitação, da capacidade funcional ou de uso. Então, outro ponto bastante importante para ressaltar aqui, que o código, ele traz que essa debilidade deve ser de membro, função ou sentido. E não, em momento nenhum, exige que seja de órgão. Até porque, como o Rodrigo já falou aqui, o que importa é a funcionalidade. A funcionalidade que a gente tem do nosso físico, do nosso psíquico. E não a anatomia em si. É tanto que quando uma lesão acarreta a perda de um órgão que a gente tem em duplicidade, como por exemplo um rim, vai ser caracterizado como lesão corporal grave, visto que houve debilidade permanente e não inutilização, invalidez, porque a função renal continua existindo, mas com capacidade reduzida. É importante ressaltar aqui que nem toda debilidade vai ser lesão corporal grave, porque considera-se que a partir de 70% de debilidade, 70% da redução normal da sua capacidade, incidirá o crime de lesão corporal gravíssima, visto que praticamente você ficará inválido. Bom, agora o ponto 4 é sobre a aceleração do parto, que também é um termo bastante criticado, visto que a aceleração dá uma ideia de maior rapidez. O que o legislador queria mesmo tratar não era a rapidez com que se dá o parto, mas com a sua antecipação. Então, para a doutrina médico-legal, o correto seria antecipação do parto. E ele se configura quando o feto é expulso com vida e continua com vida antes do termo normal, motivado pela agressão física ou psíquica. Então, mas assim, ele considera, Genival Veloso, que foi a doutrina que a gente mais usou aqui, ele considera que é uma situação rara e difícil de ocorrer e também de ser caracterizada, né? E, inclusive, acredita que nos casos em que há antecipação do parto por lesão corporal, se não acarretar nenhum dano à mãe e ao bebê, ele acredita que não há necessidade de se caracterizar o crime de lesão corporal grave, visto que não vai ter consequência danosa para ambos os lados. Dito isso, a gente vai passar para as lesões corporais gravíssimas, que são aquelas lá do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Então, as lesões corporais gravíssimas são aquelas que resultam em incapacidade permanente para o trabalho. Então, aqui há necessidade de que o indivíduo fique privado de exercer qualquer atividade lucrativa, né? E tem como critérios norteadores a existência ou agravamento dos sinais que são constatados nos exames, o tempo da doença, o insucesso terapêutico, o local e a extensão do dano. A invalidez é sempre total e permanente, senão seria uma debilidade, uma debilitação. Há também a invalidez devido às enfermidades incuráveis, como, por exemplo, a AIDS. É necessário, né, que seja demonstrada a incurabilidade dessa doença, ou pelo menos que o processo de cura seja muito demorado ou que não tenha recursos médicos acessíveis para a vítima, né? A segunda hipótese é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
Primeiramente, perda ou inutilização. Legalmente falando, tanto a perda, por exemplo, a amputação de um membro, quanto a sua inutilização, ou, por exemplo, por mais que o braço não tenha sido amputado, mas ele não tem as suas funções normais, são tratados da mesma forma no âmbito penal. Então, aqui há um dano muito, muito elevado, que vai afetar o máximo da funcionalidade do indivíduo, né? E aqui, inclusive, se encaixa aquela questão lá dos 70% que eu falei anteriormente. Quando a debilidade ultrapassa 70%, é considerado perda ou inutilização. A deformidade permanente também é uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima. O que é deformação? A doutrina traz deformação como uma grave repercussão sobre a estética, a ponto de chamar a atenção, de constranger, de magoar a quem olha e a quem é visto. E ela será permanente quando não for mais passível de modificações espontâneas, né? A lesão, ela não se restringe, a lesão de deformidade, ela não se restringe apenas à área do rosto. Há várias outras partes do corpo em que também podem afetar, por mais que outras pessoas não possam ver, podem acarretar constrangimento para o indivíduo. Então, essa é a parte que o legislador procurou defender. Há também uma discussão quanto aos dentes, né? Porque tem alguns dentes que são essenciais e tem mais peso, maior peso. Então, considera-se que houve inutilização dos dentes quando é superior a 25% das perdas, né? Do valor. E, por fim, a última hipótese de lesão corporal gravíssima é o aborto. Essa lesão será o aborto, após lesão corporal, será considerado gravíssima quando a gravidez for manifesta ou for conhecida pelo autor, independente da idade do feto. Para isso, é importante que a perícia identifique a existência, confirme, né, claro, a existência da gravidez, a existência do aborto, as condições anteriores, se realmente, né, esse aborto foi causado pela aquela lesão, que seria o nexo de causalidade, as condições da gestante e também a intenção do agente. Se o agente realmente queria apenas lesionar a gestante ou se ele queria realmente praticar o aborto. As lesões corporais culposas elas estão previstas lá no parágrafo 6º do artigo 129 e são causadas por imprudência, negligência ou imperícia e nelas não há uma graduação de acordo com a quantidade ou a qualidade das lesões, como há nas dolosas. Ou seja, as lesões corporais culposas elas não são subdivididas em leves, graves ou gravíssimas. Por fim, as lesões corporais seguidas de mortes, nela a ação de lesionar é dolosa, mas o resultado morte é culposo. Portanto, o resultado não está vinculado à vontade do agente. Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao assunto, nós trataremos agora sobre a perícia da dor. Se nós formos observar o assunto que foi até aqui tratado, a gente percebe que para a traumatologia, para a gente identificar uma lesão na traumatologia é muito mais fácil. Isso por quê? Por exemplo, em uma lesão que se deu por uma ação contusa, existe até aquele aspecto equimótico, que é aquela tabela dos roxos, dos hematomas causados por alguma lesão, e por aquela tabela a gente identifica até o dia da lesão, e, por exemplo, pode identificar também a dor, porque uma lesão mais recente, com certeza, deve expressar um nível maior de dor do que uma lesão há tempos passados. Quando nos deparamos com esse questionamento, percebemos o tanto que esse conceito de dor é subjetivo. Por isso que aí nos surge esse questionamento. Essa capacidade de diagnosticar a dor e medir para ter a capacidade de passar um analgésico, entender os reflexos psicológicos naquela pessoa. Isso é um desafio para a perícia. Quais são os métodos utilizados por eles para identificar ou não uma pessoa que está com dor? Como diferenciar uma pessoa que realmente está sentindo alguma coisa, que realmente precisa ser afastada do seu trabalho por algum atestado, e identificar uma pessoa também que está agindo de má fé com a simulação de dor?
É nesse questionamento que a gente vai se aprofundar agora nessa apresentação. Alguns elementos utilizados por os médicos legistas, os mais antigos, eles se utilizavam dos métodos mais simples. Ou seja, ao pressionar aquele local de dor, a pupila dilata, existem contrações, os batimentos cardíacos aumentam. Respondendo esses questionamentos é que se perceberia a presença ou não de dor. Por exemplo, se uma pessoa está com dor muito forte no abdômen e o médico contrai, aquela pessoa vai ter um reflexo ali naquele momento representando a dor. Já a partir de uma evolução, né, desses métodos utilizados, surgiram os conhecidos sinais de dor. Esses sinais de dor, eles podem ser tanto físico, como eles seguem também uma classificaçãozinha que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro sinal de dor que é conhecido é o sinal de Mankoff, ou seja, é uma contagem de pulso radial, aí em seguida faz-se uma compressão àquele local de dor e depois volta-se a apertar de novo o pulso daquela pessoa. Se o pulso tiver aumentado os batimentos cardíacos, significaria que ali existe a dor. Outro sinal é o sinal de Levy, que é a observação da contração e a dilatação da pupila, também como resultado de uma dor. Existe também o sinal de Miller, que ele é feito com um tipo de compasso apropriado, onde o médico vai fazer uma demarcação, um círculo em alguma área que esteja com essa dor, e ele vai fazer o seguinte, ele vai demarcar essa área com compasso, e ele vai pressionar essa parte delimitada pelo compasso, que é a parte de dor, e simultaneamente ele vai comprimir também uma parte que não está sendo aquela área de dor. E observa-se aqui que uma pessoa que ela está agindo de má fé, que está com simulação de dor, ela não percebe a diferença dessa compressão entre a área que se diz dolorida e a área que não está com essa dor. Aí se percebe ou não a presença da dor. Outro sinal é o sinal de Imbert, que é quando a região dolorosa ela é um braço ou uma perna. Ela é realizada através de uma compressão. Ou a pessoa fica um tempo sentada e se levanta fazendo força em uma perna, ou a pessoa fica segurando por um tempo um peso. E o aumento de número de pulsações dessa pessoa ao fazer essa compressão nesse membro que estaria com dor leva a concluir a existência da dor. Somado a estes sinais, o Wendell Coles, acho que assim diz o nome dele, ele descreve outros 5 sinais no exame físico que podem sugerir a existência ou não de dor. Esses sinais são sinal de hipersensibilidade não anatômica superficial, ou seja, o reflexo daquela compressão no local é muito maior do que a dor que se diz sentir. Por exemplo, é como se fosse um exagero de reflexo. O sinal de simulação à rotação é quando o examinado ele apresenta um exagero na sensação dolorosa. Geralmente isso se dá muito em lesões que se dão na coluna, pelo fato da rotação da dor, ele não sentiu ou exagerar no dizer sentir. O sinal de distração é feito com o paciente sentado e ele flexiona o membro, as pernas, e mostra aquele lugar de tensão, onde a tensão também pode mostrar um ponto de dor. Existe também o sinal de distúrbio sensível ao motor regional, que é o que acontece quando se observa uma sensibilidade além do que é anatômico. Se verifica por uma debilidade generalizada nos músculos, até pelo uso de luvas ou de meias. Por fim, tem um sinal de hiperreação, que é quando o paciente responde de maneira exagerada, seja gesticulada ou verbalmente. Em casos de dúvidas nesse exame pericial, como os médicos peritos eles devem proceder? Quando todos os meios já forem exauridos desses sinais, tanto físicos como esses outros sinais já elencados, sinal de Levy, sinal de Miller, vários outros sinais já forem destacados, a gente precisa que o médico legista seja sincero e coloque no seu lado o que não foi possível identificar uma dor
crônica ou aguda, que possa, por exemplo, afastar do trabalho. É importante aqui, eu abro um parêntese, que quando eu estava estudando para essa apresentação desse seminário, que a gente pesquisa perícia da dor, existem até vídeos no YouTube ensinando as pessoas a como passar no exame pericial do INSS. Ou seja, as pessoas muitas vezes usam essa simulação para ganhar alguma coisa. Outro método bastante utilizado agora para, para averiguar se existe essa presença ou não de dor é a imagem infravermelha de diagnóstico. Ou seja, ela é uma ferramenta simples, não invasiva, de baixo custo. São aplicações médicas e fundamentam-se na fisiologia térmica humana. Ou seja, ela é o único método capaz de mostrar a dor por imagem. Isso se realiza porque ele utiliza de imagens que vão captar milímetros. Genival, em sua doutrina, ele destacou alguns requisitos para que se exista essa dor, como alguns pixels de distância. Eu acho que isso não é muito interessante aqui, porque isso é bem, assim, bem preciso mesmo, e acho que se a gente não vai fazer esse exame de infravermelho, né, é mais fácil a gente entender o contexto de como se identificar a dor. Dessa forma, a imagem infravermelha ela pode ser utilizada juntamente com os outros elementos já ditos antes, tendo em conta que ele é o único que mostra que ele é capaz de reconhecer a fisiologia através de uma imagem. Destaca-se aqui que a imagem infravermelha ela não é capaz de mostrar efetivamente a dor, mas ele é o único método responsável capaz de mostrar alterações fisiológicas nos nervos sensíveis, e através disso é que deduz-se a existência da dor. Alguns médicos peritos, eles indicam esse uso de infravermelho para atuar em casos de lesão grave sugerida por exemplo, na causa trabalhista, onde uma pessoa perde a mobilidade de uma mão, e ele precisa fazer esse exame para saber se foi realmente aquele local de trabalho, essas coisas. Usa-se também para descartar as condições de simulação ou dissimulação, como eu já falei, e atender às solicitações objetivas de questões forenses, ou seja, quando algum juiz está em dúvida se aquela dor, aquele ferimento realmente existe, a perícia entra em ação para fazer esses exames. Concluindo essa parte, nós passaremos agora para a parte de lesões no feto. E também é um tema bastante subjetivo, visto que existe uma discussão aí por trás desse tema muito profunda sobre a vida, a moral e os valores observados nessa questão. A principal questão aqui levantada pelo doutrinador Genival Veloso é a seguinte: um feto pode ser sujeito passivo de um crime de lesão corporal? O Código Penal ele estabelece que está sujeito à pena de detenção aquele que ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Quando nós estamos falando aqui de outrem, nós estamos falando de outra pessoa. Mas o feto, ele é considerado pessoa? Nessa perspectiva, existem duas correntes. A primeira corrente é a corrente conceptualista, ou seja, o feto, ele é pessoa a partir do momento da sua concepção. Desde então, ele é um sujeito de direitos e deve ter a sua integridade física resguardada. A segunda corrente é sobre a personalidade civil do feto ser atingida apenas quando surge após o nascimento. Até então, esse nascituro, como ele é chamado, ele tem apenas uma expectativa de direito. No Código Penal atual, ele não traz nenhuma figura típica sobre essa lesão corporal. Ele destaca apenas a figura do aborto, que visa justamente proteger esse feto. Esse crime de lesão corporal no feto, segundo Genival Veloso, ele pode seguir duas correntes. A primeira corrente define que existe sim uma indenização para esse feto, para a mãe desse feto ou para esse feto, e acabar gerando sequelas graves
que a criança, a futura criança, vai carregar por resto da vida. Nesse caso, se um terceiro for responsabilizado, é preciso provar o dano, o dolo dele causar aquela lesão. Já quando se trata de uma mãe negligente, a gente tem que aprofundar bastante o debate. Acho que não cabe a esse seminário agora. É uma questão moral bastante grande por trás, porque o Estado, nesse caso, ele tem que garantir, além da educação, e punir comportamentos não só daquela mãe negligente, porque nem se sabe os meios para que ela foi negligente. Genival Veloso, ele traz também em sua doutrina um caso prático, onde um médico ele foi responsável por um crime que deixou de ser aborto e tornou-se homicídio. Nasceu viva e após o parto, ela teve a sua vida levada. É importante destacar aqui que para Genival Veloso, o parto ele se dá a partir do momento de contração. Se essa criança ela tivesse morrido antes desse trabalho de parto, seria um aborto. Após o trabalho de parto, nós estamos falando de um homicídio ou de um feminicídio. A vida humana, ela tem algo muito emblemático e, portanto, devemos debater esse tema. A defesa e a proteção da vida, ela deve se dar a todo momento. Os direitos humanos, ele está desde a concepção e exige o mesmo sentido e os mesmos valores de reconhecimento de todos aqueles que se encontram em qualquer estágio da vida, seja embrionária ou não. Bom, eu e Rafaela vamos falar sobre o dano corporal de natureza civil. E para que a fala ficasse mais dinâmica, a gente decidiu intercalar. Quando a gente trata da avaliação do dano corpóreo de natureza penal, o que vai ser estimado é uma reparação de ordem pública e coletiva. E já quando a gente fala do de natureza civil, o que vai ser reparado são os bens pessoais patrimoniais e extrapatrimoniais. E o meio de reparação utilizado vai ser através de um montante indenizatório, que vai considerar a quantificação das perdas econômicas e não econômicas, que vão ser advindas de um prejuízo causado à vítima, né? A sua integridade física, funcional, psíquica, e que é capaz de comprometer a sua situação de vida, a sua dificuldade de ganho e o seu bem-estar. Genival Veloso, em sua doutrina, ele traz um ponto importante, que é sobre o cuidado que se deve ter para que a gente não crie um estatuto jurídico do corpo, ou seja, que a gente passe a tratar o indivíduo como um conjunto de partes reparáveis. E é por isso que, na hora de avaliar, o perito não deve se prender a uma avaliação tão somente ligada ao dano corporal, mas também a outros parâmetros, né? As consequências que esse dano traz à vida daquela pessoa. Inclusive, o artigo 949 do Código Civil, ele prevê que a indenização do dano, ela deve ser, além da integridade física, também considerar algum outro tipo de prejuízo que o ofendido pode haver sofrido. No que se refere à legislação, a gente, por ser algo mais extenso, a gente selecionou alguns artigos para comentar aqui. O primeiro deles foi o artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 944 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, quando há uma desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz ele pode reduzir esse valor da indenização. E, por último, o 948, que em caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, o pagamento das despesas com o tratamento da vítima, o seu funeral e o luto da família, e a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia, levando em consideração a duração provável da vida da vítima. Dando continuidade a essa questão da legislação, eu vou tratar agora do artigo 950 do Código Civil, que estabelece que, no caso de uma ofensa à saúde, no caso da ofensa à saúde resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa mais exercer o seu ofício ou a sua profissão, ou no caso de diminuição da sua capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas com o tratamento e os lucros restantes até o fim da convalescença, incluirá também uma pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Então,
No caso da vítima que sofreu uma ofensa à saúde e essa ofensa teve resultados na sua condição de trabalho, na sua possibilidade de exercer a sua profissão, ele terá direito a essas duas indenizações. O artigo 464 do Código Civil, o artigo 464 do Código de Processo Civil vai falar um pouco sobre a prova pericial e estabelece que a prova pericial ela vai consistir em um exame, uma vistoria e uma avaliação. Um ponto importante desse artigo são os casos que o juiz pode indeferir a perícia. Esses casos constam no fato de a prova do fato não depender do conhecimento especial de um perito ou for desnecessária em vista de outras provas já produzidas ou quando a verificação desse fato for impraticável. Dando continuidade, o artigo 473 vai falar um pouco sobre o laudo pericial. O que é que esse laudo precisa conter? Então, ele precisa ter uma exposição do objeto da perícia, ele precisa ter uma análise técnica ou científica realizada pelo perito, ele precisa ter uma indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou. E precisa conter uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelos órgãos do Ministério Público. Esse dano corporal de natureza civil, ele é definido por Genival Veloso como toda modificação ou desordem da integridade física ou psíquica ocasionada por um indivíduo a outrem, de modo que o causador possa responder civilmente pelo ato. Então, esse dano ele vai ser classificado, vai ser estudado a partir de duas perspectivas, que seria, como Laura já falou anteriormente, que seria através do dano patrimonial ou econômico e o dano extrapatrimonial ou existencial. Esse dano patrimonial vai ser aquele dano resultante de despesas médicas, despesas farmacêuticas. Então, ele vai recair mais sobre o patrimônio em si da vítima. Já o dano extra patrimonial, ele vai estar mais atrelado ao sofrimento, aos danos mais subjetivos daquela vítima. É importante que a avaliação do dano corporal seja realizada através de um relatório bem detalhado, que não haja nenhuma sujeição por parte do perito às questões colocadas pela parte. Essa questão é importante a gente esclarecer, porque, como eu li anteriormente, no relatório tem que conter as questões que foram colocadas pelas partes, mas, ao mesmo tempo, não deve haver uma sujeição ao que foi colocado, por exemplo, apenas pelo réu. Porque, caso haja essa sujeição, a gente pode perceber um relatório mais parcial, que tende a responder aquelas questões que provavelmente vão favorecer a parte acusada. Então, esse é um ponto bem importante que Genival Veloso coloca, que é essa imparcialidade do perito. Responder as questões que são colocadas pela parte na sua totalidade, não dando prioridade a uma ou a outra. E, claro, o relatório sendo bem detalhado, pormenorizado, com todos os requisitos que foram lidos no artigo anterior. Os parâmetros de avaliação. Quando a gente fala disso, é importante a gente considerar que há um risco da subjetividade, que é o que o Genival Veloso vai chamar dos delírios periciais, né? Que é quando existem gritantes desproporções. E é por esse risco existir que alguns países optam pela utilização de tabelas que vão quantificar os danos corporais das naturezas variadas. Essas tabelas são chamadas de baremos. No entanto, Genival Veloso, ele tece algumas críticas à utilização dessas tabelas, porque ele acredita que esse critério tarifário traz uma inflexão e rigidez e tira um pouco da autonomia pericial. Ele acha que quem defende a utilização dessas tabelas faz isso porque tem pouca prática no assunto, porque facilita acordos amistosos fora da esfera judicial. Ele acha que também há o interesse das próprias seguradoras, porque elas podem fazer previsões econômicas com mais precisão. E ele fala sobre a questão da escravatura do baremo, que é justamente quando o perito ele perde esse livre-arbítrio por se prender bastante a essas tabelas. Então, ele acredita que isso
se subtrai da capacidade dele informar além do padrão, e que ele acaba não especificando tão bem a complexidade de cada situação. Agora a gente vai falar sobre alguns parâmetros. O primeiro deles é a incapacidade temporária. Por incapacidade temporária, a gente pode entender um tempo limitado de inaptidão. E esse tempo ele começa desde a produção do dano e vai até a recuperação ou a estabilização clínica e funcional das lesões que foram verificadas. E aí tem a cura versus a consolidação. A cura, como o próprio nome traz, é quando há uma recuperação total do dano que foi sofrido. E já a consolidação, ela acontece quando há um estado definitivo do dano, ou seja, uma sequela com prejuízo anatômico, funcional, psíquico ou até misto. Essa incapacidade temporária, ela pode ser total ou parcial, e genérica ou profissional. Ela é total quando o indivíduo ele fica sem condições de exercer qualquer atividade, até mesmo as mais íntimas. E a parcial, ela é um pouco mais difícil de ser avaliada, porque ela tem graus diferentes de incapacidade. A profissional, como o próprio nome diz, ela se refere às atividades laborativas. E a genérica, ela é algo de uma amplitude maior mesmo. Um outro parâmetro é o quantum doloris. O quantum doloris seria o quê? É o tempo de dor física que vai resultar das lesões e das consequências trazidas por essas lesões, né? Como também o sofrimento moral que vai ser acarretado àquela pessoa, que vai se traduzir pela angústia, ansiedade e abatimento. Esse quantum doloris é um parâmetro bem subjetivo e por isso ele é bastante difícil de ser avaliado. E aí há dois métodos na hora de fazer a escala de valor dele. O método numérico, que ele vai do tópico 1 ao 7, desde o pouco significante até o muito importante, e há também o método qualificativo, que é mais utilizado na Europa, a chamada tabela de Thierry e Nicot, que também vai do 1 ao 7, começando no muito ligeiro e até o 7, que é o muito importante. O Pretius Doloris, que é o chamado o preço da dor, é uma atribuição do julgador, né? E ela vai ser buscada através da apreciação feita pelo perito, né? Tanto da quantidade como da qualidade do dano. Próximo, incapacidade permanente. Por incapacidade permanente, a gente pode entender aquele dano que vai ter de prejuízo permanente e em que o estado de natureza deficitária, no que se refere ao aspecto anatomofuncional ou psicossensorial, e que vai tanto do genérico como ao profissional. Então, essa incapacidade permanente, ela pode ser total ou parcial, e genérica ou específica. Na questão da incapacidade permanente total, a pessoa ela fica totalmente privada de exercer as suas tarefas ou funções nos limites habituais de qualquer ser humano, atividades físicas, psíquicas ou sociais. E quando a gente fala de uma incapacidade, é o caso da invalidez, né? Que é uma incapacidade total e permanente para o trabalho. Já quando a gente fala da parcial, é porque aqueles danos não vão tornar aquela pessoa inválida e definitivamente incapaz para as suas ocupações ou para o seu trabalho. Como eu já falei, que é o mesmo que acontece na temporária, na permanente, a incapacidade parcial, ela também tem gradações diferentes. Se fala também bastante sobre a questão de uma avaliação mais positiva, ou seja, é aquela questão da substituição de, em vez de você falar o que o indivíduo não pode mais fazer, você optar por informar quais são as capacidades possíveis, ou seja, o que aquela pessoa ainda pode realizar. E, além disso, se fala também em uma substituição de uma compensação monetária, em vez de você entregar dinheiro, você iria optar pela recuperação e reabilitação daquela pessoa em serviços especializados, né? De acordo com as necessidades dela. E tem também a questão da terceira pessoa, que é nos casos de incapacidade grave, seja na permanente, seja na temporária, que é quando há necessidade, né, de um terceiro indivíduo para fornecer ajuda, ou seja, uma vigilância e uma assistência nas funções essenciais que a vítima vai precisar. E o perito é quem vai determinar quais qualificações essa pessoa deve ter e o tempo e horário necessários para ela realizar esse trabalho. Dano estético, próximo parâmetro. Por dano estético, a gente pode entender um prejuízo na harmonia e na aparência de alguém que vai acabar chamando a atenção de um terceiro observador. O que vai ser considerado para estabelecer o dano estético? A lesão, a localização, a permanência e os fatores extrínsecos que estão ligados às condições pessoais da pessoa, daquele indivíduo.
Na hora de personalizar esse dano estético, o que é mais considerado seria a profissão, porque tem grande influência, né? Pode acabar influenciando bastante, a depender do dano e da profissão exercida pela pessoa, e o comportamento da vítima em relação àquele dano, né? Como é que ela se sente com aquilo. Uma escala de valor utilizada para quantificar esse dano estético, ela vai do 1 ao 7, que começa no insignificante e vai até o muito importante. Uma distinção aqui bastante interessante da gente fazer diz respeito à diferença do prejuízo estético, da deformidade e do aleijão. Prejuízo estético é uma alteração morfológica que pode chamar a atenção de uma terceira pessoa, mas não vai causar vexame ou repulsa à vítima da lesão. A deformidade é uma alteração grave da conformação humana que vai causar um enfeiamento e pode gerar uma humilhação e desgosto. E o aleijão, por fim, é aquilo que vai causar asco, repugnância ou humilhação. É o mais grave, né? Que é uma deformação de uma peça anatômica que tem grande importância quando se trata de valor estético. O dano estético, de maneira geral, ele é considerado como um dano extrapatrimonial, ou seja, existencial, mas quando ele passa a interferir no rendimento econômico da pessoa, ele passa a ser patrimonial. Por fim, o prejuízo de afirmação pessoal, outro parâmetro. Ele é um prejuízo de hábitos e das habilidades que a pessoa tinha antes da agressão, ou seja, a vida que aquela pessoa levava, e de que forma aquilo vai atingir os prazeres e as satisfações dela. E essa gravidade, ela vai ser maior à medida que a pessoa for mais jovem, né, a vítima, e também se ela tiver atividades mais intensas no que se refere ao lazer, aos dotes artísticos e à capacidade intelectual. Dando continuidade, falando sobre esses parâmetros de avaliação, a gente tem também o parâmetro que seria analisar o prejuízo futuro que aquela lesão trouxe para a vítima. Esse prejuízo futuro, ele é analisado através de algo que ainda vai acontecer, tornando um pouco difícil essa avaliação, mas existem alguns critérios que precisam ser analisados. Tem que ser um fato certo, né? Não é um fato hipotético, não, tem que ser um fato de natureza certa e concreta, que irá acontecer com a vítima, ou que iria acontecer com a vítima, e com aquela lesão ela deixará de acontecer, trazendo assim um prejuízo futuro para a vítima. Um outro parâmetro de avaliação seria a incapacidade para as atividades profissionais. Essa incapacidade ela é analisada a partir de duas perspectivas, sendo permanente ou temporária. Como Laura já explicou, né, a permanente ela vai perdurar pela vida da vítima, impossibilitando que ela realize aquela atividade laboral que ela antes exercia, e a temporária ela vai impossibilitar aquela atividade laboral exercida pela vítima durante um período de tempo que ali a lesão irá continuar, né, que irá existir para aquela vítima. Uma outra forma de avaliação, né, que deve ser considerada é se aquela lesão ela resultou em algum prejuízo sexual para a vítima. Nesse ponto é importante salientar que esse prejuízo ele vai ser medido de acordo com o desempenho sexual daquela vítima, não levando em consideração a fertilização da mesma. Um outro parâmetro diz respeito à dependência de terceira pessoa, que é no caso da lesão ter sido grave, a ponto de impossibilitar o indivíduo de realizar suas atividades sozinho, precisando de outra pessoa para auxiliá-lo nas suas atividades corriqueiras, seja qual for as suas atividades, né? Perdendo a sua autonomia física ou psíquica, dependendo, assim, de outra pessoa. Dentro dessa dependência, a gente também vai ter a questão da dependência temporária ou permanente. Então, se for uma dependência permanente, entende-se que há uma gravidade maior, visto que essa pessoa vai ficar impossibilitada de realizar suas atividades sozinhas por toda a sua vida, ou uma dependência temporária. Haverá uma possibilidade menos grave, né? Já que futuramente ela vai conseguir realizar suas atividades sozinho como outrora.
Uma outra forma de avaliação é a perda de chance de cura ou de sobrevida. Genival Veloso, quando vai tratar desse parâmetro, ele compara ele com o prejuízo futuro. No caso do prejuízo futuro, como eu falei, há uma previsão de que algo iria acontecer, algo certo iria acontecer, e não vai mais por causa daquela lesão, por causa daquele dano. Nesse caso, é uma chance hipotética. Algo poderia acontecer com aquela vítima, mas deixará de acontecer, poderá deixar de acontecer por causa da lesão. Então, esses dois parâmetros, eles falam de coisas futuras, sendo que a perda de chance de cura ou sobrevida trata de um fato hipotético que poderá ou não acontecer, mas que, se acontecer, trará prejuízos para a vítima. E, dando continuidade, né, nesses parâmetros de avaliação, a gente também tem que levar em consideração o nexo de causalidade. Então, tem que existir uma causalidade dentro daquele fato jurídico, dentro do fato que aconteceu, da agressão, entre o dano e a agressão. Dentro da perícia, também tem que existir esse nexo de causalidade. Genival Veloso aponta que alguns processos constam justamente nisso, de realizar esse nexo entre esses dois pontos. Para finalizar, é importante também analisar o estado anterior da vítima, saber quais eram as lesões que ela já tinha, se ela já tinha alguma incapacidade temporária genérica, se ela já tinha alguma incapacidade permanente, profissional ou de afirmação pessoal. Conhecer o histórico dessa vítima para que realmente possa compreender o que é que foi resultante daquela lesão e o que é que essa vítima já tinha, para que não haja uma culpa excessiva por parte daquele dano que não foi gerado por ele. Bem, o dano corporal ele também pode ser avaliado a partir da ótica do direito do trabalho, o que é extremamente fundamental para a nossa sociedade atual, dado o caráter que o trabalho assume no nosso dia a dia, dado também as condições que os trabalhadores são submetidos e as escolhas históricas que o legislador brasileiro vem fazendo desde a época do governo de Getúlio Vargas, com a consolidação das leis trabalhistas. Na análise do acidente de trabalho, pode ser identificadas 3 origens daquela enfermidade que o trabalhador sofre. A mais simples, né, a mais comum, é a questão dos acidentes de trabalho, que, como o próprio nome diz, são aqueles acidentes que acontecem durante o exercício do labor, seja, por exemplo, uma pessoa que trabalha com solda, acabe se queimando, até coisas mais graves, incluindo a própria morte. Outro tipo de doença, outro tipo de dano originado pela atividade trabalhista é a doença do trabalho, que decorre das condições do ambiente, do modo que o trabalhador ele exerce aquela atividade. E, por fim, você também tem a doença profissional, que é uma doença advinda de características inerentes àquela atividade, como, por exemplo, pessoas que trabalham com o corte de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela libera espécies de pelos que, quando entram pelas vias respiratórias, acabam ocasionando danos ao pulmão. Ou, por exemplo, pessoas que trabalham com elementos radioativos, que se submetem a toda aquela incidência de radiação que pode ocasionar o câncer. Enfim, caberá ao perito, no exame do dano de origem trabalhista, de natureza trabalhista, identificar esse dano e quantificá-los e qualificá-los de modo que seja possível ao trabalhador se submeter a um processo de cura, caso, obviamente, o dano sofrido não ocasione uma incapacidade permanente, perdão. Durante o exame pericial, a primeira coisa que o perito ele vai fazer é justamente caracterizar esse dano, a sua origem, a sua extensão, enfim, todas essas questões. Mas também ele deve analisar a extensão da inviabilização da continuidade do trabalho. Se é uma inviabilização permanente,
se o trabalhador ele vai poder exercer outro tipo de labor especializado, se é uma inviabilização parcial, quanto tempo o trabalhador vai ter que ficar em repouso, qual é o processo de cura que ele tem que submeter, de tratamento, enfim. Mas é muito importante destacar também que, nesse momento de caracterização do dano, o perito ele vai ter que analisar se uma doença, um dano preexistente ou que surgiu por condição decorrente de outra ação que não seja o trabalho, foi agravado pelo exercício da atividade especializada do trabalhador. Então, nesse momento, ele não vai somente buscar se o trabalhador sofreu um acidente, se o trabalhador está enfrentando uma doença decorrente do meio em que ele trabalha, não. Ele vai ter que analisar também se aquela situação permitiu que uma doença que o trabalhador já possuísse foi agravada. Além disso, no segundo momento, pode voltar, por favor. No segundo momento, no exame pericial, o perito ele vai ter que estabelecer aquilo que é o mais importante na relação trabalhista, que define justamente a submissão daquela situação às leis do trabalho, que é o nexo causal entre o dano sofrido e também o trabalho exercido, de modo que aquele dano tenha se originado ou se agravado a partir, invariavelmente, do trabalho que a pessoa exerce. Desse modo, nesse momento, vão ser analisadas questões como culpa exclusiva do trabalhador, ato de terceiro, caso fortuito e força maior, que vão reduzir, no caso, a responsabilização do empregador. Pode passar. O dano corporal de natureza trabalhista, ele pode ser enquadrado em 4 tipos de eventualidades. A mais simples, né, a menos grave, na verdade, é a incapacidade temporária. A incapacidade temporária, como o próprio nome diz, é a necessidade do trabalhador se afastar por um tempo para que ele seja curado daquele dano corporal ou psíquico que ele está sofrendo. A nossa legislação ela não estabelece um prazo mínimo ou máximo para que o trabalhador seja enquadrado nesse tipo de eventualidade. Mas ela estabelece que durante o usufruto do auxílio-doença concedido pelo INSS, o trabalhador ele vai ter que se submeter ao exame por um médico oficial e também aos processos de reabilitação e tratamento que sejam correspondentes àquele dano que ele sofreu. O período de incapacidade temporária ele vai terminar com a cura definitiva da doença, com ou sem sequelas. E no caso de haver sequelas, então o trabalhador ele vai ser meio que requalificado, ele passa a sofrer com uma incapacidade permanente para o trabalho. E também é importante que o perito ele estabeleça o prazo de duração dessa incapacidade. No primeiro momento, geralmente se define esse prazo desde o momento em que a pessoa sofreu, desde o evento que originou a enfermidade, o dano, até a cura, a alta médica definitiva, na verdade. De modo que, numa primeira análise, o perito ele vai conceder um prazo mínimo inicial e que pode ser estendido a partir de exames posteriores. Por exemplo, eu quebrei o braço, vou ao médico, ele vai dizer que eu preciso ficar 1 mês em casa com tratamento para que eu possa voltar a trabalhar. Se depois, 15 dias antes desse mês encerrar, eu vou de novo à junta médica, eu me submeter ao exame médico oficial, e ele constata que eu vou precisar de mais tempo, então esse período de incapacidade pode ser estendido quantas vezes for necessário. Outra modalidade de eventualidade de natureza trabalhista é justamente a incapacidade permanente para trabalhar, que consiste, como o próprio nome diz, num dano que cause dificuldade total ou parcial para que o trabalhador venha a exercer a atividade laborativa. E essa incapacidade permanente ela é subdividida em 3 partes. A primeira, que digamos que é a mais leve, é a incapacidade parcial para o trabalho, que significa dizer que
o trabalhador ele vai ter certa dificuldade para exercer aquela atividade especializada que ele vinha exercendo, mas nada impede que, com as devidas adaptações, ele continue a lavorar. Outra modalidade é a incapacidade total para o trabalho específico, o que significa dizer que aquele trabalhador ele não poderá mais continuar exercendo aquilo que ele vinha exercendo anteriormente. Por exemplo, o caso de um jogador de futebol que sofre uma lesão muito grave no joelho, ele não vai poder jogar mais futebol, mas ele pode começar a exercer outro trabalho, como um comentarista de televisão, um empresário, enfim. E já uma modalidade mais grave é a incapacidade total para o trabalho genérico, que significa que o dano sofrido é tão grave, mas tão grave, que o trabalhador ele não pode continuar a trabalhar de jeito nenhum. O terceiro tipo de eventualidade é o caso de uma invalidez grave, que significa dizer que, durante o exame pericial, o perito ele identificou que aquela pessoa ela não somente não será capaz ela não somente terá que parar de trabalhar, ela não será capaz de exercer qualquer forma de trabalho, mas ela vai se tornar totalmente dependente de terceiros para exercer as atividades mais básicas do seu dia a dia, desde se levantar da cama até pegar um transporte público, por exemplo. E, por fim, o quarto tipo de eventualidade é a morte, que é, obviamente, a mais grave de todas. E no exame pericial de natureza trabalhista, cujo resultado do dano tenha sido morte, o perito ele não somente tem que analisar a causa-mortes e o meio que ocasionou o falecimento da pessoa, mas também a conexão com eventuais normas trabalhistas, porque se for o caso de culpa, de dolo, na verdade, do empregador, ele vai ser responsabilizado de uma maneira, enfim. Creio que sobre o dano corporal de natureza trabalhista seja isso que tenha para ser dito. Bom, gente, bom dia. Sou Giovana Saraiva. Vou falar um pouco agora da avaliação médico-legal de dano psíquico. Sobre o dano psíquico, nós podemos conceituar o dano psíquico como um prejuízo emocional causado após um evento ou vivência traumática. O dano seria capaz de comprometer as funções psíquicas, tais como a emoção, a atenção, a memória e o raciocínio da vítima, entre outros. Esse trauma seria exatamente originado, devido à lesão corporal, o confronto entre a vítima e o agressor, ou até mesmo numa questão de acidente de trabalho, como o Lucas falou anteriormente, e numa situação em que o dano foi dado por um agente sem a intenção, de forma culposa. No âmbito do jurídico, nós também podemos conceituar da seguinte forma, que seria uma modalidade de dano moral que compreende ser um intenso sentimento de tristeza, de angústia, de prejuízo emocional, psíquico, diante de uma situação de lesão. Essa questão do âmbito jurídico é muito importante conceituar exatamente pelo que as meninas disseram, do âmbito civil e a questão de você exigir uma restituição, indenizatória, resultando, assim, de modo a cobrir um pouco todos os danos, não só físicos, como psíquicos, resultado da lesão. Pronto, em questão do dano psíquico, ele é muito difícil de ser avaliado, mais ainda do que a questão da perícia da dor, exatamente pelos critérios de diagnósticos que não se ajustam, os distúrbios mal caracterizados ou inaparentes, que são de difícil avaliação, de determinação, a impossibilidade de qualificar o dano e a dificuldade de consignar a existência anterior de dano psíquico. Exatamente isso é o que a gente vai abordar muito nessa parte do seminário, que é a questão de a vítima que passou pela lesão corporal, é muito difícil avaliar se aquele dano presente que o médico irá avaliar já existia anterior à lesão e nunca foi diagnosticado, o que é muito comum, exatamente porque as pessoas não têm o costume, seja pelo preconceito, seja pelo valor da consulta, que nós sabemos que aqui no Brasil é muito de difícil acesso, há um laudo psiquiátrico, exatamente essa questão de já ter sido constatado antes que você tinha tal dano psíquico, e se esse foi resultado ou não da lesão corporal.
E, por fim, nós devemos também analisar a diferença entre dano psíquico e transtorno mental. Essa diferença se encontra exatamente na origem. Por exemplo, o dano psíquico, ele se caracteriza pela deteriorização das funções psíquicas de forma súbita e inesperada, após uma ação deliberada ou culposa, que foi exatamente aquilo que eu falei, pode ter sido por um acidente de trabalho, por uma ação culposa ou por uma ação dolosa. E daí se dá origem ao dano psíquico. Já o transtorno mental é o que nós chamamos, assim, popularmente, por doença mental, que a origem é de causa natural. O sujeito, independente de uma situação, uma situação traumática, ele já tem esse transtorno mental, né? Porque é natural do sujeito. E ponto 3 é a caracterização do dano. Na questão da caracterização do dano psíquico, o médico deve sempre avaliar a partir da metodologia clínico-psiquiátrica convencional, que são as que nós já temos hoje, que são aplicadas nos consultórios de psiquiatria, clínicas, entre outros. Também tem os exames subsidiários necessários e disponíveis, que são, por exemplo, se o sujeito, a vítima, ter o raio-x da lesão, se a lesão foi na cabeça, um raio-x da lesão para saber exatamente qual ponto foi atingido, entre outros. Partes constitutivas do laudo pericial exatamente você faz o laudo, inicialmente, pericial da lesão corporal, e depois você pode trazer ao médico que vai avaliar o dano psíquico, que provavelmente vai ser o psiquiatra, e você tem que trazer esse laudo pericial juntamente para ele poder ter toda uma conjuntura completa para poder analisar melhor, né? E quando oriundos de traumatismo, somente na cabeça, deve-se analisar também o dano físico na estrutura cerebral e o dano psíquico decorrente da agressão e em quais locais da cabeça, especificamente, foram atingidos e de qual modo podem trazer como consequência esse dano psíquico para a vítima. Com relação à classificação dos quadros clínicos por Calabuig, temos as síndromes orgânicas, um exemplo de síndrome orgânica, que é aquela que vem de origem natural, a palavra já diz. Temos os delírios leves, a demência com ansiedade e labilidade afetiva, as falhas de memória, a troca do padrão de personalidade. São algumas. Genival Veloso, no livro dele, na doutrina, ele exemplifica um rol, são várias, mas eu trouxe exatamente algumas que são as principais. Já outras origens que não a orgânica, temos o transtorno psíquico devido à enfermidade, a uma doença, e o transtorno do estado de ânimo e o transtorno psicoemocional. Nesse aqui, nós temos um ponto muito importante que Genival Veloso traz, que é a neurose traumática, que é o desejo parcialmente consciente de apresentar doença para fins de seu interesse particular. Esse é exatamente a questão de você simular que possui um dano psíquico, simular crises de pânico, simular neuras, simular vários efeitos psicoemocional, estado de ânimo, diante de uma lesão corporal, exatamente para você conseguir, por exemplo, uma indenização em causa civil de valor muito maior, de um montante maior. Ou para você, na questão trabalhista, conseguir aquilo que quer em seu benefício, mais tempo afastado, maiores benefícios do INSS, entre outros, que é exatamente essa simulação, que foi até o que Krishnanda falou na parte dela, que acontece muito na simulação de dor, também acontece na simulação de dano psíquico. Sobre o dano psíquico, aquilo que a gente tem que bater muito, né, nessa tecla, é a questão do nexo causal e o dano anterior. Com relação ao nexo causal, ele reside essencialmente nas condições em que se deu a relação e o resultado do evento da causalidade, porque é necessário que haja, para a gente avaliar que esse dano psíquico foi oriundo da lesão corporal, ocorrida. A gente tem que avaliar principalmente a relação de temporalidade entre a lesão ocorrida e as sequelas, e a lógica anatomoclínica e o diagnóstico atual. E com a questão da avaliação do dano anterior, é exatamente a determinação da existência de dano e estado anterior da vítima. É estabelecer com precisão se a vítima, antes dessa agressão traumática ou moral ocorrida na lesão corporal, já era ou não portadora de transtornos psíquicos, principalmente quando estes não foram diagnosticados anteriormente, que é exatamente o que eu falei, que é muito comum, exatamente pelo difícil acesso a uma clínica psiquiátrica, a um médico que possa fazer essa análise psíquica no sujeito.
Para tal, dever-se-á fazer uma anamnese cuidadosa. Uma anamnese é exatamente essa análise de todo o histórico médico da pessoa, de toda a predisposição genética, o histórico familiar, para a gente saber se realmente esse dano em específico foi resultado da lesão corporal ou já era um dano anterior, que já existia há bastante tempo. E levar em conta que, mesmo já havendo transtorno mental anterior, basta que se prove que tenha havido um agravamento de resultante da lesão corporal. Então, mesmo que você já tenha um problema psíquico, se diante desse trauma, diante dessa agressão, houve um agravamento considerável, então isso já basta, não é porque você já tinha esse dano psíquico que não vai haver uma questão de, por exemplo, você não vai poder entrar com um processo de indenização, não vai poder entrar com a questão de uma análise em questão trabalhista. Não, havendo um agravamento é o que basta. O estudo da simulação e metasimulação foi exatamente aquilo que eu falei da neurose traumática, que a simulação é fingir a perturbação. O sujeito nem sequer a tem, mas ele finge. Ele faz um estudo anterior, o que é que eu posso simular de modo que possa parecer que eu tenho um dano psíquico, e assim eu ganho um montante maior na indenização, ganho aquilo de interesse privado, né, do sujeito, que é fingir a perturbação. E já a metasimulação você tem um dano, você possui esse dano psíquico, você tem consciência que possui, mas quer exagerar as manifestações. Quer manifestar muito os efeitos, assim, 2 vezes mais graves do que normalmente seriam. Para se evitar tais, o médico legista deverá levar em conta o mutismo obstinado, a contusão mental maciça e as atitudes extravagantes do examinado. Um médico preparado, ele vai saber o que está sendo exagerado, simulado ou não. E também é muito comum, por exemplo, você teve um ferimento na cabeça, o sujeito teve um ferimento na cabeça, e ele simula uma causa, um dano psíquico que aquele ferimento naquela zona não causaria. Um exemplo disso. Temos diversos padrões de avaliação. O padrão de avaliação vai depender exatamente para o fim. Por exemplo, quando o fim é de natureza penal, deve-se estabelecer o exame de corpo de delito para fins de se levar em consideração as manifestações sensíveis deixadas pela ação delituosa. Então, além do dano físico, haver o dano psíquico. De natureza civil, o dano psíquico é considerado como um bem pessoal patrimonial atingido. Para, com isso, através da avaliação, buscar reparação através da indenização. Já de natureza trabalhista, deve-se confirmar ou não a existência de dano como nexo de causalidade das atividades laborativas, para assim definir se houve incapacidade, que foi exatamente aquilo que o Lucas falou, que é a capacidade temporária, permanente, parcial, total, para o trabalho genérico ou para o trabalho específico. De natureza administrativa, que vem aí na questão das asas do poder público, deve-se estabelecer no interesse da administração pública se o examinado se encontra de continuar as suas funções ou deve ser afastado provisoriamente ou definitivamente do seu trabalho, do seu lugar de trabalho. Bom, ademais, por fim, na questão do dano psíquico, vamos avaliar agora um modelo de laudo. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de laudo de avaliação de dano corporal de natureza penal, que é o mais comum, e todos seguem basicamente, são muito parecidos entre si. São separados em 6 partes, que é a questão do preâmbulo, que é o início da avaliação, o histórico aquele paciente foi trazido até o médico legista, diante de qual histórico, que é exatamente o que temos na primeira imagem anterior, a primeira imagem abaixo, quer dizer, inferior, que temos as informações, da vítima, e temos o histórico, que foi, inclusive, um caso local, em Lucena, que o histórico exatamente diz a data, ao horário, onde a vítima estava e o que foi alegado, E temos a descrição do exame do corpo de delito, descrição objetiva do que foi encontrado, temos a discussão levando em conta o histórico, a descrição, que foram trazidos até o médico, a conclusão da avaliação e as respostas ao quesito. As respostas ao quesito, como o Cris falou, elas devem ser incisivas, devem constar a presença de dúvidas se o médico não tem certeza, e a descrição circunstancial da lesão. Temos aqui à direita um exemplo de resposta aos quesitos, que é exatamente de um caso,
em que a primeira pergunta diz: a ofensa à integridade corporal ou à saúde? Qual o instrumento ou meio que a produziu? Foi produzido por meio de veneno, fogo explosivo ou tortura, ou por meio insidioso ou cruel? Houve perigo de vida? Resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Resultou em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aborto, aceleração do parto ou deformidade permanente? Enfim, e o médico responde abaixo: sim, debilidade permanente da função mastigatória em grau mínimo, vide discussão. E vide discussão exatamente que está prestado no 4º ponto do laudo pericial. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Quaisquer dúvidas podem falar diretamente com a gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.